Olá, meninos! Bom, nós vamos continuar nossa aula aqui de tabela periódica, né? E vamos, dividir essa parte de tabela periódica em duas, tá? Primeiro a gente vai falar das características gerais, depois a gente fala das propriedades periódicas, tá? Então, vou pedir para vocês, estarem pegando aí o nosso slide de tabela periódica, tá? E aqui, na nossa apostila, vocês vão acompanhar na página 23, tá? Vamos continuar aqui. Então, gente, bom, a tabela periódica, todo mundo, acredito, já teve acesso a uma tabela periódica. Nas últimas aulas a gente tinha falado que na tabela periódica a gente vai ter número atômico e número de massa, né? No elemento a gente vai ter o símbolo, né? Então, vamos ver algumas propriedades aqui. Bom, gente, a tabela periódica, ela é montada de acordo com a ordem crescente de número atômico, tá? Então, vou passar aqui para vocês verem. Então, olha só, o primeiro elemento da tabela periódica, o hidrogênio, qual que é o número atômico dele? 1. Depois a gente vê um hélio de número atômico 2, depois o lítio 3, berilo 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10. Então, como vocês podem observar, a tabela periódica tá montada em ordem crescente de número atômico. Então, foi uma conquista muito, muito importante, porque antigamente eles tentavam montar, mas não conseguiam. Então, o Mendeleev, que foi o criador da tabela periódica, conseguiu fazer essa configuração. Antes eles tentavam montar por número de massa e etc. Mas ele conseguiu montar de uma maneira que a gente consegue ver várias coisas aqui dentro dessa tabela periódica, tá? Então, a primeira coisa é essa, montada assim, em ordem crescente de número atômico, tá? 2. As linhas horizontais são chamadas de período e as linhas verticais são chamadas de grupo ou família. Então, meninos, as linhas horizontais. Então, aqui a gente tem quantas linhas horizontais? 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos 7 linhas horizontais. Essas linhas horizontais a gente chama de período. Este é o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, o fósforo, o enxofre, desculpa. O enxofre, ele está em qual período? No terceiro. Se a gente pegar, por exemplo, a prata, aqui, ela está em qual período? No quinto, tá? Então, olhando horizontalmente. E a gente vai ter as linhas verticais, né? Como são chamadas as linhas verticais? As linhas verticais são chamadas de famílias ou grupos, né? Então, nós temos 18 famílias. A gente tem 18 linhas verticais, tá? E essas linhas verticais, se vocês forem perceber, elas são divididas em A e B, que é uma nomenclatura antiga, mas que ainda a gente usa para poder falar várias coisas, tá? Gente, as famílias que recebem a designação A são famílias representativas, quer dizer que as características delas são comuns em vários aspectos, tá? E as famílias B, então, que são essas aqui do meio, tá? Então, as famílias A, se vocês perceberem, sempre são aquelas colunas mais altinhas. As famílias B são essas aqui do meiozinho, tá? Então, a gente chama de elementos de transição. Então, A são representativos e B são de transição, tá? Então, das famílias de representativos, a gente tem 8, ó, A1A, A2A, A3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Né? E as Bs, elas ficam aqui no meio. Aí, o que eu tenho para falar para vocês aqui? A tabela, gente, ela também... Deixa eu explicar aqui para vocês uma coisa aqui também. Tá vendo essas duas linhas aqui de baixo? São continuações de período? Não. Isso aqui, gente, é uma série que tá dentro dessa parte aqui, tá? Então, aqui dentro dessa parte, a gente tem uma série, ou seja, dentro desse quadradinho, a gente tem uma série lá dentro, que a gente chama de série dos lantanídeos, que é o primeiro elemento aqui. E essa série, ela é representada aqui embaixo.
E, novamente, aqui embaixo, no sétimo período, a gente tem uma série aqui dentro desse elemento, que a gente chama de séries de actinídeos. Tá vendo? Então, todos eles são representados aqui. Então, quer dizer que essa parte, ela tá aqui dentro e essa parte, ela tá aqui dentro. Se vocês forem perceber, olha, aqui dentro desse quadrinho tá os elementos do 57 até o 71. E logo depois vem o outro elemento com 72, 73. E dos actinídeos da mesma forma. Então, a gente chama esse aqui de uma série. Essa série leva o nome do primeiro elemento, tá? Agora, gente, uma característica também importante, a tabela periódica ela é dividida de modo proposital, tá? Então, olha só. Todos esses elementos em branco, eles são o quê? Metais, tá? Quais são as características dos nossos metais? Então, todos eles são metais. Os metais, gente, são todos eles sólidos, exceto um deles, quem que é? O mercúrio, né? Então, o mercúrio, ele é o único, aqui, ó, o mercúrio aqui, o Hg, é o único metal líquido que nós temos. Então, os metais, eles são bons condutores de calor, eles têm uma propriedade que a gente fala de maleabilidade e ductilidade. O que é ductilidade? Eles têm capacidade de formar fios. Maleabilidade, eles têm capacidade de formar lâminas, tá? Então, maleabilidade não é de lâmina, né? Maleabilidade, como você está acostumado. Maleabilidade de formar lâminas e ductilidade de formar fios. Então, são bons condutores de energia, de calor, né? Então, todas essas propriedades aí tem altos pontos, né, de fusão, né? Então, todos eles são sólidos a temperatura ambiente, exceto o mercúrio. Agora, se vocês perceberem, quando a gente chega aqui na família 13 e a gente faz uma escadinha, olha, vamos pegar aqui, ó, fazer uma escadinha da família 13, gente. Então, o que a gente vai separar? Dessa escadinha para baixo, são todos metais. Da escadinha para cima, exceto a última coluna, que é 18, são todos ametais. Então, os ametais, gente, eles têm características, não são características assim, são todos sólidos. Então, os ametais, eles têm características diferentes. Alguns são gasosos, né? Alguns podem ser líquidos, né? No caso ali, do bromo. Alguns podem serem líquidos, alguns podem ser gasosos. Não tem umas propriedades assim intactas igual dos metais. Mas a gente pode falar que os ametais não são bons condutores de calor, né? E nem de energia, tá? Então, essas são as partes dos ametais. Depois, aqui, na família 18 de azulzinho, a gente tem os gases nobres. Então, os gases nobres, gente, são gases que atingem uma configuração eletrônica que dá a eles uma estabilidade. Ou seja, eles atingem a regra do octeto. No caso, eles atingem 8 elétrons na última camada. Tá? Então, os gases nobres são aqueles gases em que não precisam de outros para poder se ligar. Eles conseguem existir na natureza sem estar se ligando. Então, é por esse motivo que ele é chamado de gás nobre e todos os elementos químicos querem atingir essa configuração de gás nobre, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui importante. O hidrogênio, ele está na família 1. Se a gente fosse pensar, seria enquadrado como metal, mas o hidrogênio, aí eu falo para vocês, o metal, o hidrogênio, ele não é metal nem ametal, tá? Então aqui tá até de amarelo, mas o hidrogênio ele não encaixa em nenhuma classificação. O hidrogênio é o hidrogênio, tá? Então aí a gente tem a separação, aqui nós tivemos a separação da tabela periódica com metais, ametais, gases nobres e hidrogênio, tá? Agora, meninos, em questão de... Deixa eu voltar aqui. Sim. Agora aqui. Deixa eu explicar para vocês essa questão de representatividade e de transição. Nós vamos ver diagrama de Linus-Pauling, mas eu estou esperando eu não quis mostrar para vocês direto o diagrama de Linus-Pauling através das aulas online, tá? Vamos ver se a gente consegue se adaptar aí e talvez as aulas presenciais voltando a gente consiga distribuir. Quando a gente faz a distribuição de Linus-Pauling,
a gente tem 4 subníveis que a gente pode atingir. O S, o P, o D e o F, tá? S, P, D e F. Então, aqui, o que quer dizer a transição? A transição significa que os elementos de representativos, quando a gente faz a distribuição desses elementos representativos no diagrama de Linus-Pauling, eles param a distribuição no S ou no P. Se eles estiverem na família 1A ou 2A, eles param a distribuição no S. Se eles estiverem da família 3 para 8 para frente, eles param a distribuição no P, exceto o L, tá? Então, se vocês forem pegar qualquer elemento aqui representativo, por exemplo, o cloro, vocês vão ver que ele vai parar a distribuição no P. Se vocês pegarem qualquer elemento que tiver aqui, por exemplo, o sódio, vocês vão ver que eles vão parar a distribuição no S. Então, a distribuição parou no S e no P, elemento representativo da família A, né, que está nessa posição estratégica. Agora, quando a gente faz a distribuição eletrônica e essa distribuição eletrônica para no nível D, significa que esse elemento está nessa parte aqui, que são os elementos de transição externa que a gente fala, tá? Então, todos esses aqui são de transição. A gente tem a de transição interna, que são o de rosinha, e o de amarelinho de transição externa. Então, se a gente parar no nível D, aí a gente tem aqui a de transição externa. E se a gente parar no nível F, a gente vai cair no elemento aqui das séries dos lantanídeos ou actinídeos, que tem a distribuição até o subnível F, tá? Então, esse aqui para a distribuição de Linus-Pauling, explicando novamente a questão de transição e de representatividade, tá? Aí, meninos, tem uma coisa que é importante também, que é as famílias representativas, que é 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, elas recebem nomes especiais, tá? É como se fossem apelidos. Então, a gente tem que saber esses nomes, tá? Porque eu posso falar família 1A, eu posso falar a família dos metais alcalinos. Então, vamos pegar aqui, ó, família 1A, ou grupo 1. Como é que a gente chama família 1A? De metais alcalinos. A família 2A, como é que a gente chama ela? De metais alcalinos terrosos. A família 3A a gente chama de família do boro. O boro é o primeiro elemento da família. Família 4A, família do carbono. O carbono é o primeiro elemento. Família 5A, família do nitrogênio. O nitrogênio é o primeiro elemento. 6A, calcogênios. 7A, halogênios. 8A, gases nobres. Então, a gente vai ouvir falar muito de halogênios. Quando a gente fala de halogênios, a gente está falando de um elemento que está na família 7. Se a gente fala de falar assim, ó, o sódio é um metal alcalino, quer dizer que ele está na família 1A, né? O magnésio é um metal alcalino terroso, então quer dizer que ele está na família 2A, tá? Continuando aqui, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui também, na tabela periódica, pode estar escrito para você se o elemento é sólido, líquido ou gasoso. Então, por exemplo, olha, todos esses de amarelo, olha, eles estão aqui na forma gasosa, tá vendo? Como eu tinha falado para vocês, é que o bromo é um ametal, o estado dele é líquido, tá vendo? Então, o ametal aqui ele pode estar em forma gasosa ou líquida. Todos que estão de verdinho são sólidos, tá vendo aqui? Todos os metais, né, gente, que estão aqui, eles são o quê? Sólidos, né? A temperatura ali ambiente. E os que estão de vermelhinho são os artificiais, ou seja, são aqueles elementos que são produzidos em laboratório, são sólidos artificiais, tá? Então, verdinhos são sólidos, azulzinhos líquidos, amarelinhos gasosos, tá? Então, aqui eu tenho uma coisa importante aqui para mostrar para vocês. Lá no primeiro slide fala, o período representa um número de camadas. A família representa o número de elétrons na última camada da eletrosfera. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu vou pegar um elemento. Eu vou pegar o sódio e o sódio. Aqui, ó, o sódio e o oxigênio. Vou fazer a distribuição para vocês eletrônica deles, tá? Então, vamos lá aqui.
pessoal. Gente, o sódio, o número atômico do sódio, ele é 11, tá? E se ele está no estado neutro, ele vai ter 11 elétrons também. Então, nós vamos fazer a distribuição dele da forma comum aqui, tá? Nessa distribuição, a distribuição é em camadas, a gente pode ter até 7 camadas. Então, olha só, a K, a L, a M, a N, a O, a P e a Q. Então, a camada K, ela suporta até 2 elétrons distribuídos. A camada L, 8. A camada M, 18. A camada N, 32. A camada O, 32 também. A camada P, 18. E a camada Q, 8. Então, nós temos, na eletrosfera, a gente pode ter 7 camadas, né? Dependendo do número de elétrons. É óbvio que quanto mais elétrons tem um determinado elemento, mais camadas ele vai ocupar. Não significa, por exemplo, que o sódio vai preencher todas as camadas da eletrosfera. Isso aqui são 7. Ele vai preencher determinadas camadas. Então, aí a gente vai determinar quantas camadas o sódio vai ter e quantos elétrons ele vai ter na última camada, tá? Então, gravando, memorizando esse número aqui, gente, nós vamos fazer a distribuição do sódio. Bom, o sódio ele tem 11 elétrons, então eu tenho que distribuir 11 elétrons aqui. Se vocês forem ver, olha, vamos lá. Na camada K do sódio pode entrar 2 elétrons, não pode entrar mais do que isso. Então, dos 11 elétrons, 2 já foi distribuído. Na camada L, só pode entrar até 8. Então, na camada L, vai entrar 8. Né? Lógico que a gente somando, 8 mais 2 dá 10. Então, para ele acabar de distribuir os elétrons que ele possui, a gente vai precisar de mais uma camada, que vai ser a camada M. Então, na camada M, vai entrar quantos elétrons? 1 elétron. Então, gente, se a gente for pegar a distribuição do sódio, eu vou apagar essa parte aqui, tá? Se a gente for pegar, né, a distribuição do sódio seria essa daqui, né? Na K cabendo um 2, na L cabendo 8 e na M cabendo 1. Então, ou seja, o sódio ele vai da eletrosfera, se a gente for desenhar aqui, né? Vamos pegar aqui. Vai ficar um desenho bem feinho. Vamos lá aqui. Se a gente for desenhar aqui, gente, então o nosso sódio, ele vai ter 3 camadas de eletrosfera. Nessa camada, cabem quantos? 2. Nessa camada, cabem quantos? 8. E nessa camada aqui, cabem quantos? 1. Então, a gente vai ter a distribuição 2, 8 e 1. Formando quanto? 11 elétrons, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber que o sódio, ele vai ter 3 camadas. E na última camada, ele vai ter 1 elétron. Bom, isso aqui fala coisas pra gente, olha. A quantidade de camadas fala pra gente qual que vai ser o período dele. Ele não tem 3 camadas, então quer dizer que o sódio ele vai estar no terceiro período. Agora, ele tem 1 elétron na última camada, não é mesmo? Então, esse 1 elétron da última camada fala pra gente qual que é a família que ele vai estar. Então, o sódio ele vai estar no terceiro período e na família 1A. Lembrando que isso é válido para as famílias representativas, tá? Isso que a gente está fazendo. Então, o que eu estou fazendo? Eu distribuo eletronicamente e eu descubro quantas camadas e quantos elétrons na última camada. Então, a última camada é essa daqui, ó. Tem 1 elétron na última camada, que é a camada de valência.
Através da distribuição, eu sei onde que ele está localizado. Eu sei que ele vai estar localizado no terceiro período, porque eu tenho 3 camadas distribuídas, e sei que ele vai estar localizado na família 1A. Se a gente for pegar, vamos pegar aqui para vocês verem aqui com a tabela periódica. Olha para vocês verem. O sódio, ele vai estar no terceiro período, ó, 1, 2, 3, e na família 1A, justamente o que eu tinha falado para vocês, né? Agora, olha só, vamos ver o oxigênio. O oxigênio, eu vou distribuir ele. O oxigênio, ele tem 8 elétrons. Então, vamos distribuir ele aqui. Então, meninas, o oxigênio, nós vamos distribuir ele assim. O oxigênio, ele tem 8 de número atômico. Então, a distribuição dele fica o seguinte. Na camada K, entram 2 elétrons. E depois, para formar 8, faltam 6. Então, o oxigênio, ele vai ter 2 camadas, concorda comigo? E quantos elétrons na última camada? 6 elétrons na última camada. Então, seria uma coisa assim, desse tipo aqui, ó. Então, aqui nós vamos ter 6, 2 e 6. Então, 2 camadas e 6 elétrons na última camada. Bom, com isso, a gente consegue determinar que o oxigênio ele vai estar no segundo período, porque ele tem 2 camadas. E ele vai estar na família 6A. Por quê? Ele tem 6 elétrons na última camada. Vamos conferir aqui. Vamos pegar lá a nossa tabela. Então, nós vamos ter aqui, ó, o oxigênio. Ele vai estar no segundo período, confere, não confere? Vai estar na família 6A. Então, isso que quis dizer aqui, ó, o período, quando a gente olha o período, quando eu olho o período de um determinado elemento, me fala o número de camadas que ele tem. Quando eu olho a família ou grupo está me falando quantos elétrons tem na última camada. Então, novamente, se eu pegar, por exemplo, aqui, vamos pegar o magnésio. O magnésio, gente, ele está no terceiro período e na família 2A. Isso significa que ele vai ter ele vai ter 3 camadas, ou seja, a eletrosfera dele vai ter 3 camadas, e na última camada dele vou ter 2 elétrons na camada de valência, tá? Então, isso que quer dizer, o período e a família, eles têm um significado dessa maneira, tá? Então, aqui a gente termina a nossa primeira aula de tabela periódica. Na próxima aula, a gente vai começar essa parte de propriedades periódicas, raio atômico, energia de ionização e etc. Tá? Então, um abraço, me desculpe aí pelos desenhos, nós ficamos por aí, tá? Então, bons estudos e foquem lá. Tem material desse aí também lá no Google Classroom, tá ok? Então, um abraço aí para vocês, até a nossa próxima aula, tá?